Oi, gente! Bem-vindos a mais um dia da nossa jornada de 13 dias de flores e oração. Se você é novo por aqui, muito prazer. Eu sou a Ana, sou fisioterapeuta integrativa e vou te acompanhar nessa jornada. Então deixa seu like lindo, inscreva-se no canal, porque eu só cresço se você vier comigo. E eu espero de verdade que este conteúdo e os demais que tem aqui no canal te ajude no seu processo evolutivo. Hoje é o dia 2, é o segundo dia da nossa jornada de 13 dias. E a flor que irá nos inspirar e nos trazer bem-estar e nos proporcionar um momento de espiritualidade é a lindeza do girassol. E eu me dei de presente esse girassol e esse outro que está aqui e trouxe para compor aqui o nosso cenário e também para poder usufruir da energia dessa flor tão linda que nos traz tanta alegria, né? E realmente é difícil você olhar para um girassol. Eu digo até que é impossível você olhar para um girassol e ficar triste, né? É praticamente fisiologicamente impossível você ficar triste contemplando um girassol. Depois eu explico porque eu falei que é fisiologicamente impossível contemplar um girassol e não ficar alegre. A natureza, ela tem sim um impacto, né, muito significativo na nossa existência humana, né, na existência da humanidade, né? E as flores, elas têm acompanhado e marcado a nossa existência, assumindo assim significados muito especiais em cada momento. Você tem, a gente usa as flores para comemorar, a gente usa para celebrar, para demonstrar afeto, para expressar religiosidade, né, para declarar amor, e até também, né, para luto, tristeza. As flores estão sempre ali com a gente, sempre representando, sempre significando os momentos da nossa vida. Eu quero contar aqui com vocês, está muito recente o fato, mas eu quero trazer para vocês que eu presenciei um momento muito forte em um velório, o velório da minha cunhada Ariana, é muito recente. Esse vídeo está sendo gravado no dia 3, eu não sei quando você vai estar experimentando esse vídeo, experimentando esses 13 dias de oração, mas hoje, dia 3 de março, a minha cunhada morreu recentemente, no dia 1º de fevereiro. Um dos momentos mais de câncer, né? Um câncer avassalador que destruiu a saúde dela aos 30 anos de idade. Mas em todos os momentos daquela triste situação, dessa triste situação que a gente está ainda vivenciando, a gente pôde presenciar, e para mim foi assim, um dos momentos mais emocionantes e marcantes de toda essa situação, porque em tudo a gente tem que tirar lições, né? Em tudo a gente tem que ver como uma oportunidade de crescer, de evoluir. Mas um fato que me marcou muito foi quando chegou no velório dessa jovem, a dona Laura, que é a avó do meu esposo, né? A avó da Ariana. E ela chegou empurrada pela cadeira de rodas, né? Com a filha dela, e ela segurava nas mãos duas florzinhas da mesma família botânica do girassol. E o meu olho foi direto nessa florzinha. E ali, a dona Laura, numa linguagem inefável, né? Aquilo que ela não conseguiu expressar, chega a embargar, né? Tá muito recente, né? Então as emoções ainda estão à flor da pele. A flor da pele. Então, a dona Laura quis expressar ali, né, o amor pela neta que se foi, o amor pelo filho que estava ali desolado, desconsolado. Para mim, aquilo ali representou muito, sabe? Ver a dona Laura com mais de 90 anos, eu não me lembro se é 96, 94, mais de 90 anos, chegando ali no velório da sua jovem neta. Uma situação muito, muito, muito triste. Mas ali foi uma comunicação silenciosa da dona Laura com aquela florzinha. Então, comunicar-se através das flores, da linguagem das flores, faz parte da história humana. Lá pelo século XIX, havia sim uma comunicação bem
como se fosse uma mensagem codificada através das flores. Aquilo que não podia ser dito abertamente, né, as sensações, as emoções, as palavras, o que se queria falar, mas não se podia falar abertamente, era feito através de envio de flores. Então era uma mensagem codificada. E quando você presenteia uma pessoa com um girassol, uma pessoa que está iniciando um negócio com o girassol, se você está abrindo uma loja, a pessoa está abrindo uma loja, está iniciando algum projeto, algum negócio, e você presenteia ela, oferece a ela um girassol de presente, você está desejando para ela sucesso e boa fortuna. Então recebe aí, se você está abrindo um negócio ou pretende abrir, já recebe o meu presente virtual para você, já pega essa energia, essa boa vibração do girassol e tenha muito sucesso, muita boa fortuna no seu empreendimento. Então essa é a linguagem da flor do girassol para presentear alguém. Então agora você já sabe, se tiver alguém próximo a você ou você mesmo, eu me presenteei com esse girassol, porque eu estou realmente iniciando um negócio muito bacana, que é a Jornada da Mulher de Cura, né, que vai se iniciar agora dia 8 de março. Você vai poder acompanhar também no Clube Naturalize futuramente, se você não acompanhar ao vivo. Então as flores sempre tem essa, ela é cercada de mitos populares, é cercada de crenças, né, e dessa linguagem das flores. E o girassol, ele é sim, né, por ser uma flor muito marcante, muito presente, muito popular, ela é cercada de crenças e de mitos, né. Dizem que se pegar a semente de girassol e colocar no sol, você pode curar a infertilidade. Isso é uma crença, né? Mas existe também toda uma questão aí sobre os fitoterápicos, os fitoquímicos que tem no produto, né? No óleo vegetal que provém dessa flor, né? Na Hungria, quando tem uma mulher grávida, diz que se você colocar na janela dessa mulher grávida semente de girassol, vai nascer menino. Bem, na Espanha fala que se você tiver 11 girassóis, você é um afortunado, você tem muita boa sorte, você é um sortudo se você tiver 11 girassóis. Na mitologia grega, uma explicação para a origem dessa planta, que foi um amor não correspondido de uma ninfa que se apaixonou pelo deus Sol, deus do sol, né, que é o Hélio, só que foi um amor não correspondido e ela foi trocada por outra e tal, então ela ficou muito triste, não quis saber de mais nada, vivia jogada pelo chão e não parava de olhar aonde o sol estava, contemplando o amor da vida dela. Com o tempo ela criou raízes e floresceu o girassol. Essa é, na mitologia grega, o que se fala sobre o sol. Mas isso se traduz, a gente pode traduzir essa mitologia, porque o girassol ele é uma planta heliotrópica. O que significa isso? O caule do girassol, ele vai girando, posicionando a sua flor, essa flor linda amarela, aonde está o sol, né? Na direção do sol, no seu processo de amadurecimento. Presta atenção. Ele se direciona, o caule vai se direcionando a sua flor para o sol no seu processo de amadurecimento. Sem dúvida, o girassol, só nessa questão, é uma flor que nos oferece muita espiritualidade. Na sabedoria popular, quando a gente pesquisa, a gente encontra ali que consideram o girassol, vou deixar até mais perto de mim, né? A flor da felicidade. E essa cor amarela, eu até coloquei, olha, uma camisa amarela, que não me favorece muito, porque eu sou muito branquinha, né? Não me favorece muito, mas eu coloquei para trazer toda essa energia do amarelo, né? Que essa cor amarela, ela traz calor, lealdade, vitalidade, entusiasmo. Então é uma flor que ensina muito e popularmente já tem isso. Diz que ela reflete uma energia muito positiva porque ela emana o sol. Ela representa toda a questão de estar em contato com essa luz do sol.
E ela representa também a altivez, né? Porque ela cresce, se direciona, ela expande, ela prospera. No Feng Shui, ela é colocada na casa exatamente por isso, porque ela traz características solares, ela traz características do Sol. E se a gente for olhar na doutrina das assinaturas que a gente falou no dia 1, a gente também pode olhar para o girassol e perceber que praticamente é um olho, né? É como se fosse um olho. E sim, nos estudos farmacológicos, nos estudos da fitoquímica, dos benefícios de um óleo de girassol, por exemplo, a gente encontra muita vitamina E, que é uma das vitaminas que ajuda na saúde ocular. Mas hoje, isso você tem no PDF também, para quem faz parte do Clube Naturalize, você recebe um PDF com a botânica do girassol, como que planta, como que tudo do girassol você recebe nesse PDF de quem faz parte do clube. Mas quando a gente observa, né, um girassol com esse olhar de que ele representa toda essa questão dos nossos olhos, né, do olhar de Deus sobre nós, né, ele pode estar representando que numa visão mais espiritual, né, o objetivo aqui desses 13 dias é essa conexão, é ter as flores como uma ferramenta de conexão espiritual. Então, quando a gente olha para um girassol, a gente precisa se lembrar, a gente pode trabalhar isso, né, essa espiritualidade dessa forma, aproveitando esse formato dele, a gente pode se lembrar que o olhar de Deus está sobre nós. Nós temos o olhar de Deus sobre nós como uma luz especial que nos atinge e nos faz evoluir. Olha que coisa mais linda, porque não é o que o girassol representa? Então, quando a gente vê o girassol girando o seu caule nesse processo de amadurecimento, nesse processo de crescimento, nesse processo de evolução, ele mostra que para a gente crescer, a gente precisa da luz divina, a gente precisa dessa conexão espiritual. E quando o girassol contempla completa o crescimento dele, ele simplesmente para de girar e fica na direção do Oriente. Ele fica direcionado para o Oriente, depois que ele contemplou. E isso também nos ensina que enquanto estivermos nesta terra evoluindo e crescendo, a gente precisa estar em contato com a luz de Deus, né? E a nossa saúde também, né? A gente pode olhar para o lado espiritual e assim também para a nossa pele, para a nossa saúde. A gente precisa da luz solar para crescer, né? Um físico que não é saudável, né? Um corpo que não é saudável, não vai ter tanta conexão espiritual quanto é de se esperar. Então a gente precisa dessas saúdes bem conectadas, né? Então o girassol traz isso também, né? Dessa necessidade de estar no sol, nessa necessidade de contemplar a luz de Deus sobre nós e realmente a luz do sol real, material, né? A gente pode ver a realidade humana imaterial contemplando um girassol e a realidade humana material na contemplação do que o sol pode fazer para a nossa saúde, é o que o sol traz de benefício. E, gente, eu preciso falar de novo, você pode passar a vida inteira sem dar atenção para isso, tá tudo certo, você pode passar a vida inteira sem dar atenção para isso, mas Deus não fala, mas tudo fala de Deus. Deus não, a gente pode não conseguir ouvir Deus fisicamente, né? Salvo aqueles que atingiram uma espiritualidade realmente de ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala o tempo inteiro e tudo vai vir falar de Deus, né? Então, ao meditarmos sobre um girassol, sobre tudo que essa planta pode trazer de reflexão para nós, nós podemos tê-la como um meio de entender que a força de Deus nos atinge, que a gente não está sozinho, né? A gente precisa se direcionar para Deus, mas a força de Deus, ela nos atinge. E uma prática muito positiva, eu convido você a fazer essa prática agora. Você está aqui na frente desse vídeo falando do girassol, está vendo um girassol, então quando você vir um girassol, ou até sonhar com um girassol, você tenta tirar o máximo de energia positiva, tenta tirar proveito dessa vibração positiva.
Então traz isso para a sua vida, é uma prática muito boa de se fazer. Você trazer para a sua vida a positividade dessa planta, né? Que o girassol nos ensine essa vibração de energia positiva. E é exatamente essa prática que eu quero que você traga para a sua história de vida, que você traga para a sua vida hoje, né? Uma meditação observativa sobre um girassol, ou uma observação meditativa sobre o girassol, né? Deus nos fala sobre as coisas que Ele criou, né? Deus nos fala através das coisas que Ele criou. E aí, de um modo bem pessoal, você deixar Deus falar com você nessa contemplação, porque Deus vai se revelar na história da sua vida, né? Para mim, o girassol pode representar determinada coisa, para você já pode trazer uma outra expressão de Deus, né? Então, de um modo bem especial, faça essa prática de uma contemplação meditativa. E é assim que você possa, nessa contemplação, buscar por um equilíbrio espiritual também. Porque uma vida de sucesso, ela parte de um equilíbrio espiritual. É o alimentar da alma, né? O seu espírito, ele precisa de boas vibrações. Ele precisa de boas energias. E assim você ir na busca da sua maturidade espiritual, que é o sinal, como a gente viu, do desenvolvimento do girassol, é o sinal também de que o seu desenvolvimento está sendo alcançado. Tem conta-se, né, que a origem do Zen foi através de um sermão silencioso de Buda contemplando uma flor. E aí lá no meio dos monges, um monge começou a sorrir. E aquele sorriso, ou seja, a compreensão, foi considerado ali todo o entendimento daquele sermão, a compreensão daquele sermão. E foi passado aí por 28 gerações aí dos monges essa compreensão do sermão silencioso. E eu quero trazer aqui, porque quando a gente se conecta, né, com a nossa espiritualidade, quando a gente se propõe, né, o poder da ação, e assim Deus pode estar realizando, né? Quando Jesus esteve sobre a terra, Ele realizou muitos milagres. E teve uma passagem que Jesus falou assim que ali eu não pude realizar todos os milagres. Por quê? Porque tudo depende da ação daquela humanidade, né? Do acreditar também. E quando eu comecei a fazer quando eu me propus a fazer, né, esses 13 dias de oração, logo depois do primeiro dia que eu gravei o vídeo, editei, postei, que eu faço tudo, tá, gente? E eu fui ler um livro que eu já tenho há um bom tempo, que é esse aqui, ó, Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, do mesmo autor do Poder do Agora. E logo no primeiro capítulo, na primeira página, porque ele não tem prefácio, não tem nada, ele já começa logo no primeiro capítulo. Olha, tá vendo? Veio toda a confirmação do que eu propus passar para vocês e vivenciar. Porque muito antes de eu estar passando para vocês, eu quis vivenciar. Porque a gente só passa aquilo que é a nossa verdade, né? Então eu quis vivenciar isso e fiz orações para que fosse me revelado quais as flores eu ia trazer para esses primeiros 13 dias, como seria, né? E tudo foi se encaixando. E isso aqui caiu como uma compreensão súbita de tudo e um confirmar de Deus. E eu quero ler para vocês um trecho aqui para que vocês também tenham essa confirmação de que sim, você pode ter as flores como ferramenta de espiritualidade para você, não só como ferramentas de medicina, da medicina natural para o seu físico, mas também para a sua medicina espiritual, para a cura da sua alma, para o alimento da sua alma. Então o autor começa aqui, olha, no capítulo 1 está escrito o desabrochar da consciência humana. Eu fiquei realmente muito surpreendida porque fala exatamente das flores. Então ele começa falando, narrando Terra, 114 milhões de anos atrás, numa manhã de sol nasce a primeira flor. Então ele narra que nasceu a primeira flor, não durou muito tempo, mas depois com o tempo houve uma explosão de cores e fragrâncias por toda a Terra. E ele diz aqui, eu quero ler para vocês porque realmente foi
um grande confirmar desses 13 dias de flores e oração. Muito tempo depois, esses seres delicados e fragrantes, que chamamos de flores, viriam a desempenhar um papel especial na evolução da consciência de outras espécies. Cada vez mais, os seres humanos seriam atraídos e se sentiriam fascinados por eles. É provável que as flores tenham sido a primeira coisa que a consciência da espécie humana começou a valorizar enquanto se desenvolvia. Mesmo que elas não tivessem um propósito utilitário imediato, isso é, que não estivessem vinculadas de alguma maneira à sobrevivência. No decorrer dos tempos, as flores foram fontes de inspiração de incontáveis artistas, poetas, místicos. Jesus pede-nos que as contemplemos e que aprendamos com elas sobre como viver. Contemplai os lírios dos campos. Disse que em determinada ocasião, Buda teria proferido um sermão silencioso enquanto segurava uma flor e a apreciava. É um dos sermões mais famosos de Buda. Após algum tempo, um monge começou a sorrir diante dos presentes. Ele teria sido o único a entender o sermão. De acordo com a lenda, aquele sorriso, isto é, a compreensão, foi transmitido às gerações seguintes por 28 mestres sucessivamente. E muito tempo depois tornou-se a origem do Zen. Contemplar a beleza de uma flor poderia despertar aos seres humanos, ainda que por um breve momento, para a beleza que constitui uma parte essencial do seu próprio ser mais profundo, sua verdadeira natureza. O início do reconhecimento da beleza foi um dos acontecimentos mais significativos na evolução da consciência de nossa espécie. Os sentimentos da alegria e o amor estão ligados de modo intrínseco a isso. Sem que percebêssemos inteiramente, as flores tornaram-se uma expressão em termos de forma daquilo que é mais elevado, mais sagrado e, em última análise, informe, imaterial, dentro de nós. Mais efêmeras, mais etéreas e mais delicadas do que as plantas das quais se originam, elas são como mensageiras de outra esfera, uma espécie de ponte entre o mundo das formas materiais e o informe. Elas não só exalam um perfume suave e agradável aos seres humanos, como emanam a fragrância da esfera espiritual. Se usássemos a palavra iluminação num sentido mais amplo do que o convencionalmente aceito, poderíamos considerá-las a iluminação das plantas. Uau, né, gente? Puxa vida, como... Depois ele vem falando das rochas, das pedras preciosas, dos diamantes, etc., dos cristais, né? Ele vem seguindo para essa visão também das coisas. Mas que confirmação, né, gente? De como as flores são realmente ferramentas para a nossa espiritualidade, para o nosso desenvolvimento. Por isso, eu trouxe uma prática para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade através de um desbloqueio do nosso plexo solar. Óbvio, né, gente? Que o girassol seria aí uma ferramenta de desbloqueio do nosso plexo solar, né? Que fica aqui nessa região, aqui circulando aqui, né, acima aqui do umbigo, aqui abaixo, na região do estômago. Atrás a gente tem uma série de inervações, né, que chama-se o plexo solar, né, uma série de nervos. Então, quando a gente trabalha essa região aqui, a gente tem vários benefícios também do nosso sistema nervoso periférico. A gente tem vários benefícios no nosso sistema digestivo, porque tá tudo aqui. Então, aquelas emoções não digeridas, tudo aquilo que está causando problemas emocionais aqui, porque aqui também está a glândula endócrina, as adrenais aqui também. Então, tudo isso que está nessa região aqui a gente pode trabalhar e vamos então à nossa prática também relacionada à energia do girassol
para esse plexo, como que a gente pode estar fazendo, como que a gente pode estar utilizando dessa maravilha que é o girassol para o desbloqueio do nosso plexo solar. Fisiologicamente, para a medicina tradicional chinesa, nessa região, né, saem da região do umbigo, aqui saem mais de 72 mil canais de energia sutis. Né? Então é realmente uma região muito poderosa para a gente trabalhar. E você pode trazer posturas para trabalhar essa região, você pode trazer a respiração, sempre a respiração. Respiração é vida. Então a gente trazer essa conexão do girassol também para a respiração. Para mim, gente, uma coisa a ser observado quando a gente contempla o girassol não quer dizer que a gente vai esquecer das nossas sombras, elas precisam ser olhadas. Toda vez que eu me direciono para a luz, eu tenho que olhar que sombra essa luz está me mostrando, e isso é desbloquear. Isso é desbloquear a nossa energia, né? Aqui é o terceiro chakra, para quem estuda essa parte, aqui é o terceiro chakra, né? O chakra do plexo solar, que a gente pode estar trabalhando a autoestima, que a gente trabalha o nosso centro de energia, né? A energia do corpo. Aqui está o meio da nossa coluna, né? Ele é bem entre as vértebras, as últimas torácicas, as primeiras lombares, né? Então aqui a gente, dores nessa região, né, do início da lombar para o final da torácica, dores ali podem ser melhoradas com ativação, com a liberação, desbloqueio. Então observar, dar uma olhada aqui, como está essa musculatura. Lembra, lá no vídeo 1, se você não assistiu, vai assistir o vídeo 1 da primeira planta, que é a lavanda. Lembra que a gente falou que a gente consegue olhar o externo, né, e entender o que está internamente? Então, se você tem o estômago muito alto, como que é essa sua região fisicamente? Ela é uma região dolorida? Como que ela é? Como que está a sua digestão, a sua azia? Tudo isso você pode observar. O princípio de tudo para que você seja a sua maior ferramenta de autocura e pare de terceirizar a sua saúde é a autoobservação consciente dos seus processos, consciente dessa magnitude, dessa plenitude que é você. Então, trabalhar esse chakra, você pode desenvolver exercícios posturais para isso. Uma coisa que eu fiz e que para mim eu senti soltar aqui, refrescar o meu tubo neural. A gente tem um tubo neural que se desenvolve lá quando a gente começa a se desenvolver. A gente tem a boca e o ânus como uma coisa só, e a gente começa a se desenvolver e aquilo gira um tubo, né, entre a boca e o ânus. E compressões sobre esse tubo, pressões sobre esse tubo, trazem inúmeras doenças para nós. Então, quando eu fiz essa prática, que é simples, e como eu já falei, você pode acreditar ou não, de qualquer forma você vai estar certo, porque a sua convicção é o que dita a sua realidade. Então, a prática simples que eu fiz foi trazer o girassol, trazer a minha mão em posição de mãos e girassol para essa região e fazer a respiração, onde você inspira profundamente, segura o ar por alguns instantes, solta, segura novamente, como a gente fez lá no primeiro. Então, qualquer técnica respiratória que você trouxer para esse momento, nesse posicionamento, você, olha, só de eu colocar aqui, eu já comecei a sentir aqui um refrescar na minha garganta, e isso vai se desencadeando aqui. É bem impressionante quando a gente está realmente aberto a essa espiritualidade, a esses canais energéticos que Deus colocou pra gente. Nós somos energia, né? Deus é pura energia e está dentro de nós. Isso é muito lindo, né, de se fazer. Então faça isso. Se você tem um girassol, faça, ou apenas imagine um girassol aqui nessa região, né, do seu chakra, do seu plexo. Você pode deitar de decúbito, de barriga para cima, né? Você pode deitar e fazer esse mesmo exercício. Flexiona os seus joelhos, sempre dê base para os seus pés, enraiza esse momento. Sente toda a sola do seu pé bem aderido ali ao solo, né? Dê base, mesmo que você estiver deitado, flexione aí os joelhos e faça esse exercício de respiração e posicionamento focado nessa área
né? No Ayurveda, a gente tem um procedimento onde a gente faz tipo uma massinha, né? Uma massa de lentilha negra, né? E vira tipo como se fosse uma cuia, eu vou falar assim, mas eu vou deixar a imagem aqui para você ver. E no nosso PDF a gente tem essas práticas mais detalhadas, tá? Tem vídeos de quem tá no clube, né? Tem vídeos dessas posturas que eu estou falando aqui. Mas a gente faz a oleação com óleo medicado nessa região também, né? Você faz essa, vou falar cuiazinha, né? Mas é um basti, né? Você coloca aqui e ali você coloca o óleo medicado com ervas amornadinhos, né? Mais aquecidos, e é maravilhoso. Então você pode fazer com óleo de gergelim, com óleo de girassol, para trazer a energia do girassol para cá, né? O fruto, aquilo que foi extraído do girassol, você trazer para essa região e trabalhar naturalmente a sua medicina. É realmente surpreendente quando você se abre para isso e você percebe que as medicinas ancestrais já tinham isso muito próprio, muito enraizado nas suas origens, né? Na sua essência. E hoje é uma honra poder estar retomando isso. Então eu trouxe isso como propósito também da minha medicina pessoal e do meu exercer de como fisioterapeuta integrativa, a minha profissão, da minha medicina para você, né? Para compartilhar isso também, que você também seja um agente de compartilhamento de tudo isso, né? Então faça isso, traga essa energia do girassol, visualize pela manhã um campo de girassol. Por isso eu comprei mais girassóis, eu já tinha lavanda. Então a minha meta de vida é viver entre lavandas e girassóis. A gente falou que a lavanda é aquele processo de interiorização e o girassol esse processo de expansão, de crescimento, de prosperidade, yang, nessa força yang na vida. E é lindo demais poder estar compartilhando com você. E agora a gente vai para a oração, né? Entre flores e oração. A oração é essa higiene mental, é essa higiene da alma. E como a gente falou tanto em busca do sol, em busca da luz, em busca da iluminação, e que as flores, segundo o autor desse livro, é a iluminação das plantas, vamos aproveitar e fazer a nossa oração de iluminação também.